Olá pessoal, tudo bem? Trouxe aqui para vocês mais dois exemplos em que a gente vai se deparar com indeterminação do tipo zero sobre zero, mas são dois casos diferentes de como a gente tratou os casos anteriores. Aqui a gente vai precisar usar uma mudança de variável. Então, se você quer ver como fazer esse tipo de mudança, né, aí para lhe ajudar na hora dos seus exercícios, fique comigo até o final desse vídeo. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, pessoal. Aqui a ideia é bem simples, né? Primeiro, né, antes da gente começar aqui, eu também, inclusive, peço que você possa nos ajudar, né, deixando aí seu like e se inscrevendo caso ainda não seja inscrito. Se puder também divulgar aí com seus colegas o nosso trabalho, também vai estar ajudando bastante. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração. Olha só. Então, a gente tem esses dois limites aqui. Observe que se eu tentar substituir, né, esse é o passo inicial, né, a gente substituir o valor que está aqui na função, observe o seguinte, né, isso aqui ia ficar 3 menos 1 ao cubo, a quarta, menos 16, sobre 1 ao cubo, menos 1, não é? Só que 1 ao cubo é 1, 3 menos 1 é 2, 2 à quarta, 16. 16 menos 16, 0. 1 ao cubo é 1, menos 1 também é 0. Então, como eu comentei com vocês, a gente tem aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá bom? E aí, professor, como é que a gente resolve essa indeterminação? A gente vai resolver agora usando uma mudança de variável. Como assim, professor? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse termo que está aqui dentro dessa potência quarta de uma variável que eu vou chamar de u. Você pode chamar a variável que quiser. Tá? Mas você vai ver, né, no decorrer dos cursos que, em geral, a gente usa u quando vai fazer alguma mudança de variável. Né? Só por padrão. Então, u igual a 3 menos x ao cubo. Aí, olha só. Então, eu vou transformar aqui, ó, onde tiver x em outros lugares, eu tenho que transformar e colocar só u. Aí, observe que no denominador eu tenho x ao cubo, não é isso? Então, eu tenho que isolar o x ao cubo aqui para poder substituir ele por uma expressão envolvendo u. Então, olha só. Eu vou passar ele para o primeiro membro, ele vai positivo, 3, e o u, quando eu passo para cá, vem negativo, menos u. Então, aqui também eu sei ó, que x ao cubo é a mesma coisa que 3 menos u, tá certo? Aí você diz, professor, e como é que vai ficar aqui o limite? Né? Porque o limite estava em x, como é que vai ficar o limite agora em u? Aí você calcula aqui, ó, o limite quando x tende a 1 de 3 menos x ao cubo. Bem, aqui eu só vou substituir, né? Vai ficar 3 menos 1 ao cubo, que é 3 menos 1, que é igual a 2. Mas isso aqui é o u, né? Ó, esse camaradazinho aqui é o u. Então, o que é que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, que quando o x vai para 1, u vai para 2. Ou seja, é uma equivalência. Sempre que x for para 1, u vai para o 2 e vice-versa. Sempre que o u for para o 2, o x vai para o 1. Tá bom? Então, isso quer dizer o seguinte, que o nosso limite, portanto, a gente vai ficar com isso aqui, ó, limite, quando u tende a 2, de, isso aqui eu estou chamando de u, né? Então, vai ficar ó, u à quarta, menos 16, sobre, aí aqui, cuidado, né, para não errar, x ao cubo é isso, então ainda tenho que fazer uma continha aqui, vai ficar ó, 3 menos u, menos 1, tá bom? Então, isso aqui é igual ao limite, quando u tende a 2. Aí, assim, já observe rapidamente, né? Quando eu colocar, substituir aqui, né? Vai ficar 2, a quarta, que dá 16, vai dar 0. E quando eu colocar u aqui, igual a 2, também vai dar 0, né? Que aqui vai ficar 2 menos 2. Aí você diz, oxê, professor, eu fiz uma mudança de variável e vai continuar dando determinação? A mudança de variável foi só para a gente facilitar na hora de fatorar.
né? Porque como zerou agora quando eu substituir por 2, quer dizer que esse cara de cima aqui tem um fator U menos 2, que é o que vai aparecer aqui quando a gente fizer a conta. Né? Então, já para adiantar, eu vou fatorar. Ó. Observe que isso aqui é o quê? A diferença entre dois quadrados. Né? Já comentei desse produto notável, que ele realmente aparece bastante no cálculo de limites. Então, vai ficar ó, a raiz do primeiro, que é U ao quadrado, mais a raiz do segundo, que dá 4, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Tá? Dividido. Aí aqui vai ficar 3 menos 1 é 2, né? Então vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1. Tá bom? Pronto. Aí observe que ainda não dá. Aí o que é que eu vou fazer? Esse termo negativo continua sendo a diferença entre dois quadrados. Então eu aplico de novo aqui o produto notável. Aí vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar limite quando tende a 2. Aqui eu não mexo. U ao quadrado mais 4. Aí aqui sim, né? U, a raiz do primeiro, mais a raiz do segundo, vezes o primeiro, menos a raiz do segundo. Dividido. Aí você diz assim, professor, mas aqui só está aparecendo o mais 2 e o menos 2. E aqui tem 2 menos 1. Não tem nenhum problema. Eu vou colocar um menos em evidência aqui. Então fica o menos. Eu estou colocando menos 1 em evidência. Né? Para você enxergar melhor. Menos 1 em evidência. Então isso aqui fica o menos 2. Tá? Pronto. E aí resolveu, né, o problema que a gente tinha. Porque agora é só simplificar aqui. Ó. O menos 2 com o menos 2. Aí é aquilo que eu já falei, né, em vídeos anteriores. Você pode simplesmente chegar aqui e substituir ou fazer um passo a mais reescrevendo, tirando isso aqui, né? Fica a seu critério. Só bastante cuidado, né, ó, porque observe que aqui eu simplifiquei, mas sobrou menos 1 aqui. Aí você pode se deixar, cancelei o denominador e esquecer desse menos daqui. Tá? Então fica atento. Aí eu vou substituir agora então diretamente. A gente vai ficar com o seguinte, ó. 2 ao quadrado mais 4. Aí eu já vou colocar esse menos aqui, né, para não esquecer. Menos 2 mais 2. Tá? Então, isso aqui vai dar igual a menos 2 ao quadrado é 4, mais 4, 8, vezes 4. Então, isso aqui dá igual a menos 32. Beleza? Qualquer dúvida, tá? Pode colocar aí nos comentários, que eu teria o maior prazer em ajudar. É importante, assim, você também dizer o que é que está achando da aula, né? E seu like também é muito importante, porque é a única maneira que você tem, né, de se comunicar comigo e a forma que eu entendo que você está gostando do conteúdo que está sendo realmente proveitoso para você. Olha só. Então, nesse segundo exemplo, a gente agora tem uma raiz cúbica. Lembra que a gente viu, né, em aulas passadas como é que a gente resolve uma indeterminação quando eu tenho raiz quadrada. Né? A gente viu, basta mudar pelo conjugado. E eu até enfatizei, ó, isso aqui vale porque a raiz é quadrada. Quando for outro índice, a gente vai usar outro truque, a gente vai resolver de outra forma, certo? E aí chegou, ó, agora a gente está com a raiz cúbica, tá vendo? Raiz cúbica de x mais 2 menos 1. Então, como é que a gente faz para resolver? E aí observe, né? Vou só colocar aqui só para enfatizar, né? Se a gente tentar substituir, que é sempre a tentativa inicial, isso aqui vai ficar ó, raiz cúbica de menos 1 mais 2 menos 1 dividido por menos 1 mais 1. Então, menos 1 mais 2 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, menos 1, 0. E menos 1 mais 1 também, 0. Então, de fato, é um limite indeterminado, né, do tipo 0 sobre 0. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu vou chamar a raiz cúbica toda de u. Então, eu vou dizer que u é igual a raiz cúbica de x mais 2. Por quê? A ideia aqui vai ser transformar o nosso problema que está envolvendo raiz num problema envolvendo potências. Tá? Essa vai ser a nossa ideia. Por quê, professor? Porque observe só, beleza. Eu disse que essa raiz cúbica toda era u. Então, já vai fazer eu tirar a raiz da jogada, né? Aí você diz, sim, professor, mas eu tenho que substituir o x aqui. Como é que eu faço?
Aí eu elimino aqui, olha a relação. Então eu elevo ao cubo ambos os lados. Então a gente fica com o seguinte, ó, que u ao cubo, certo? Ó, elevando ao cubo ambos os lados aqui, eu fico que u ao cubo é igual a x mais 2. Tá bom? Pronto. Aí só é isolar para eu saber quem é o x. Então quer dizer que u ao cubo menos 2, isso aqui é x. Beleza? Então já vimos como substituir o valor de x, é o ao cubo menos 2. Aí você diz, sim, professor, mas o x está tendendo a menos 1. Isso, ainda falta. Então, o que é que acontece quando o x tende a menos 1? Aí eu tomo o limite aqui, ó, na expressão que eu estou sugerindo para fazer a mudança. Então, eu faço ó, o limite quando o x tende a menos 1 da raiz cúbica de x mais 2. A gente já viu, né, que a gente pode entrar com o limite aqui dentro sem nenhum problema. Então, fica a raiz cúbica de menos 1 mais 2, que é igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Ou seja, está dizendo para a gente que quando o x tende a menos 1, o u tende a 1. Né? Então, de fato, a gente tem o seguinte, limite quando o u tende a 1 de u menos 1 sobre x. Quem é x? É u ao cubo menos 2. Aí lembra que tem um mais 1 aqui ainda. Mais 1. Tá? Então eu vou ficar com o seguinte. Limite quando u tende a 1 de u menos 1 sobre, e aqui vai ficar o 3 menos 1. Tá? Aí de novo, né? Se eu substituir por 1 aqui, a gente vai ver que vai dar do tipo 0 sobre 0. Isso quer dizer que eu consigo fatorar o denominador de modo que vai aparecer o menos 1 aqui, né, na história. E aí, professor, como é que eu faço isso? Aí você tem duas saídas. Você pode pegar o polinômio u menos 1 e dividir u ao cubo menos 1 por u menos 1, certo? Ou seja, você pode chegar aqui e montar o algoritmo. Você pegar e montar u ao cubo menos 1 dividido por u menos 1. Pronto. E faz a divisão do polinômio. Você vai encontrar aqui um polinômio no quociente, o q de x. Aí você substitui u ao cubo menos 1, ele vai ser u menos 1 vezes esse q de x aqui, que você vai achar. Tá bom? Você pode fazer. E se você ainda tem dúvida como fazer divisão de polinômio, né, você pode aí acessar a nossa playlist de pré-cálculo, né, e lá a gente faz com bastante calma, explicando como é que faz essa divisão de polinômios aqui. Beleza? Professor, e tem outro jeito? Tem. Lembra também que lá no pré-cálculo a gente fez uma parte de fatoração. E aí a gente até trabalhou com esse termo aqui. Né? Eu vou até fazer ele aqui dessa maneira, que é o seguinte. U ao cubo menos 1, ele é igual. Bem, tem uma coisa que facilita, né? A gente já sabe que ele é decomposto nesse termo, né? Ó, U menos 1, porque eu sei que 1 zera essa expressão, então isso indica que esse termo divide esse. Tá? E aí vai aparecer um outro termo aqui. E aí é isso que a gente vai ver como determinar. Aí olha só, esse polinômio não é de grau 3, então eu tenho u, que é de grau 1. Então para aparecer aqui u ao cubo, eu tenho que multiplicar u vezes u ao quadrado. Então aqui vai aparecer u ao quadrado. Tá certo? Uma outra coisa é o seguinte, quando eu multiplicar o termo independente pelo termo independente daqui, isso tem que dar menos 1. Tá certo? Então, para eu achar o termo independente, basta eu dividir. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. Então, eu também já sei, ó, que vai aparecer mais 1 aqui. Aí você diz, e aqui, professor, vai aparecer algum termo de grau 1, como é que eu sei? Aí você pode fazer da seguinte maneira, você multiplica o que você já descobriu. Ou seja, multiplica aqui, ó, vamos lá, vou fazer aqui. Ó. U vezes u ao quadrado dá u ao cubo. U vezes 1 dá u. Aí aqui eu tiro menos 1 vezes u, vai dar menos u ao quadrado, e menos por mais, menos 1. Pronto. Aí, ó, observe
que esse cara e esse cara é o que vai ter que sobrar, né, no fim das contas. Porque esse produto vai igual a esse cara. Então, eu tenho que colocar um termo aqui que vai anular esses dois. Você diz, professor, é muito complicado, como é que eu vou achar esse termo? Rapaz, é bem simples, olha como é simples. Veja só, o que você colocar aqui, você não vai multiplicar por menos 1. Aí você sabe que tem que ser um cara de grau 1. Você vai colocar. Então, ó, esse número vezes menos 1 tem que dar menos u, que é para anular com esse cara que está aqui. Então, o que é que a gente faz? Coloca aqui, ó, justamente menos u. Por quê? Porque menos por menos é mais. U vezes 1 dá u, tá? E aí pronto, aí fecha, porque quando você fizer também, ó, menos por mais é menos, u vezes u vai dar menos u ao quadrado. Então, pera ainda que aqui na verdade é mais, né? Mais por menos, menos, u vezes 1 vai dar menos u, né? E aí cancela com esse. E aí mais por menos, menos. Aqui mais por mais, u ao quadrado. Tá certo? Então esse é o termo que a gente faz. Aí fica a seu critério, né? Se você quer tentar fazer dessa maneira, e aí é com o tempo, né, que você vai pegando o jeito, ou simplesmente já faz a divisão de polinômios e encontra quem seria esse termo aqui. Beleza? Mas dá para fazer dos dois jeitos. Então, a gente chega aqui e vai ficar limite, quando u tende a 1, de u menos 1, dividido por u menos 1 vezes u ao quadrado mais u mais 1. Tá bom? Pronto, é só simplificar aqui, né? Ó, u menos 1 com u menos 1. E eu posso agora substituir. Então, substituindo, a gente vai ficar com 1 sobre... Substituindo 1 por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Isso aqui vai dar igual a 1/3. Tá? Então, essa é a técnica, né, que a gente usa, mudança de coordenadas ou mudança de variável, na verdade, né, para resolver limites. Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.